Sociedade e Natureza, live com o sociólogo e ciclista Denilson Silva. Sejam bem-vindos ao Reset Humano, movimento que inspira, movimento que treina o nosso olhar para enxergar aí o essencial, né, a matéria-prima sobre o que é ser humano. E tudo aquilo que em nós ainda é bruto pode sim ser lapidado. Eu sou Marcela. Para mim é uma grande alegria, uma honra fazer parte desse projeto, né? Reset Humano nasceu em 2020, um ano marcado pela complexidade em diversos aspectos. E durante aí o segundo semestre, comandado pelo Fred Duclerc, o projeto apresentou inúmeros podcasts falando, né, acerca das tantas demandas existenciais que compõem a todos nós. Né? Esse ano de 2021 tem muita coisa nova. O time cresceu com novos líderes e embaixadores também, e além do formato, né, de podcast Reset Humano, a gente vai ter também Roda da Vida, que são rodas de conversa, né, e debate, Reset.você e Mais Humano, Montanha Escola também, que vai integrar aí o Reset Humano. E então fiquem todos ligados, né, nas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, principais plataformas aí de streaming, e em breve nosso site, que vai ser um portal com muito conteúdo riquíssimo, tanto para o desenvolvimento humano quanto a nossa relação com o planeta, então fiquem ligados. Hoje a live com o Denilson, né? Ele, além de ciclista, sociólogo, ele é cofundador também do coletivo Negritude Outdoor, que é um projeto que visa exaltar as conquistas negras no segmento outdoor e repensar, questionar o porquê talvez não tenha tanta representatividade. Então, para quem quiser conhecer mais, @negritudeoutdoor, deixa eu ver se ele já entrou aqui. Oi, Olá, tudo tudo bom? bem? Boa Boa noite. noite, Marcela. Boa noite, todo mundo. Tudo bem? Tudo bem, vou falar que hoje é seu aniversário, né? Pro pessoal te dar parabéns. Legal, obrigado. Obrigado. Justo hoje a gente acabou calhando de fazer a live, né, Denilson? Foi coincidência, legal. Não existe coincidência, né? Tudo tem razão, tem uma razão. Consegue me ouvir direitinho? É verdade. Tô ouvindo direitinho, fica à vontade, pode se apresentar pro pessoal, por favor. Eu sou o Denilson Silva. Eu sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia. Foi um período legal, porque apesar de ser carioca, eu cursei lá. Então, tive essa experiência maneira de morar no Rio e morar em Salvador, estudando. Que demais. Você ficou 4 anos lá? Fiquei mais de 4, porque eu fiz a faculdade, depois tinha alguns projetos de iniciação científica, que fiquei uns 2 anos fazendo ainda, algumas coisas assim. E foi bem legal, é uma cidade muito legal, bem legal. O Brasil é muito interessante, né? Porque o Brasil tem um monte de micro países dentro do Brasil, digamos É assim. verdade. Então, Multicultural, é né? muito Demais. multicultural, é muito rico, é muito legal, muito bom. E assim, isso que tipo viajar é uma coisa tipo, que muitas pessoas não têm ideia, né? O quanto viajar é enriquecedor, quanto viajar te proporciona. As pessoas pensam, vou gastar tanto para viajar. Você não vai gastar, cara. Você vai. Depende do estilo da viagem, né? Você pode gastar, Também. mas não necessariamente, né? Verdade, verdade. E aí, a minha história é essa, com a sociologia, porque eu sempre tive muito interesse em conhecer o que é a cultura, conhecer o que eram as diferentes culturas, entendeu? Conhecer, entender, respeitar e tal, né? Você precisa conhecer para poder Sim, respeitar, né? é E a, verdade. e a minha mãe falava que desde pequeno eu ficava pedindo para ela comprar um monte de aquelas revistas super interessantes, um monte de enciclopédia para poder ir. Jura? Eu era fascinado por Que, saber por que as pessoas eram diferentes, assim, uhum, né? E que ela, demais. cada criança tem sua mania, né? Minha mania era essa. Você era nerd, Um pouquinho, eu CDF. acho, que um pouquinho. Mas ao mesmo Legal. tempo, é aquele nerd que quer sair
do ambiente fechado, né? Para tá conhecendo outros lugares, outras pessoas. E aí Sim. daí que vem a ponte com o ciclismo, talvez. Talvez não, certamente. Porque é uma Uhum. ferramenta perfeita, assim, eu considero uma ferramenta perfeita a bicicleta, né? É uma ferramenta simples, muito simples, que te permite tá andando por locais, muitos locais diferentes, numa velocidade adequada e assim não causa nenhum choque, nenhum espanto a quem está lá, porque todo mundo conhece uma bicicleta, todo mundo sabe o que é a bicicleta, todo mundo tem um apreço Sim. pela bicicleta, né? Sim. Então eu consegui aliar essa já na vida adulta, né? Consegui aliar esse gosto antigo que eu tenho pela bicicleta, porque praticamente é o primeiro presente valioso de uma pessoa, geralmente, né? A pessoa quer ganhar a É bicicleta, verdade. né? É verdade. É o primeiro presente valioso e assim a criança não tem ideia do que uma bicicleta pode ser para ela na vida adulta, né? Ela não tem a mínima ideia ali, é uma coisa bem inocente, bem legal. Realmente. E aí eu consigo unir esse meu desejo de conhecer, de explorar, né, com a bicicleta, né. Infelizmente agora em 2020 teve essa pausa, né? Mas está É, pronto para retomar aí. sim, com certeza. Poxa, gostei muito dessa analogia da bicicleta. Vou pensar mais a respeito. A bicicleta em si, ela tem muitas analogias, né? Também tem uma frase que diz que a vida é como andar de bicicleta, você não pode parar porque senão você cai. E eu, para Verdade. mim, é muito isso também, o movimento, né? Nossa, dá para fazer uma live só para falar de bicicleta. Dá. Mas O, vamos lá, Denilson. o Pode falar, pode interessante é que falar. é uma coisa é simples, tá É, envolvida com a sua infância, então e assim, de fato, a bicicleta você nunca mais esquece como anda de bicicleta. Quem aprende uma vez a andar de bicicleta nunca mais para de andar de bicicleta. E justamente, né, como você citou, é o primeiro, geralmente é um dos primeiros presentes que a gente ganha quando é criança. E essa fase de você, do aprendizado e você depois conquistar, isso já gera um sentimento, né, de possibilidade e de que sim, eu sou capaz, sou possível na criança que, ah, poxa, é um gatilho muito importante. e aprender a andar de bicicleta é uma coisa interessante pra caramba. É Não é verdade. difícil. Não é difícil, né? Todo mundo sabe, quem sabe andar de bicicleta sabe que não é difícil aprender, né? Mas É, é um dos primeiros desafios que a pessoa tem na vida. É um desafio verdade. que pode ser dolorido, é uma experiência às vezes dolorida, mas a pessoa quer aprender, porque, pô, eu ganhei a bicicleta Sim, pra quê? é Tem verdade. isso. Muito bom, muito bom. Mas vamos voltar aqui. Vamos. Vamos voltar. Bom, para a gente falar aí de reset humano, né, não tem como a gente não falar das relações humanas, né, das construções sociais, né, que o campo de estudo aí da sociologia, né, é a especialidade. Então, eu queria que você primeiro começasse só falando para o pessoal assim um pouco sobre o que é a sociologia de fato, o que ela representa para você e se você vê alguma relação da sociologia com a natureza. Uhum. Ah, é bem simples, é o que eu falo para os meus alunos, assim. Às vezes as pessoas, quando tem. Porque a gente só vai ter sociologia no ensino médio, né? Então a gente passa Uhum, a infância, a adolescência, parte da adolescência, pré-adolescência, né? No caso, eu dou aula para adultos, então muita gente passa muito tempo da vida sem saber o que é sociologia. E você está a todo tempo envolto na sociedade, você nunca deixa de estar vivendo em é, sociedade. E a coisa é sim. bem simples, é o estudo da sociedade. Aí uma primeira atividade que eu Uhum, faço para eles, depois de apresentar o que é sociologia e tal, é perguntar para eles a opinião pessoal. Para eles, por que é importante se estudar a sociedade, né? uhum, E aí vem toda essa questão. Pô, eu vivo em sociedade 24 horas do meu dia. Então, como é que não é importante estudar isso? Estudar o meio em que eu vivo, né? E a partir daí saber sim, que tudo que existe em sociedade, né, tudo que existe na nossa vida social, são coisas criadas, né?
criadas por nós, os seres humanos. Não tem nessa de... Matrix, né? Ilusões. Não tem essa de natural. Pouca coisa é natural no nosso comportamento social, né? Ou se não é natural, digamos assim, elas são desdobramentos, desdobramentos ou complexidades do que é natural, né? Por exemplo, a gente se abriga, mas a gente não se abriga mais de forma natural, né? A gente se abriga no apartamento. Estava vendo um texto do Krenak, um vídeo do Ailton Krenak, e ele fala assim... Quem é ele? Eu não conheço. Ele é um intelectual e ele é indígena. E ele trabalha muito bem essa questão dos povos indígenas, dos conhecimentos dos povos indígenas e essa transição para o que é ser o homem moderno, né? Para o que é estar no mundo moderno. E ele fala assim que para ele e para muitos indígenas é surreal a gente morar em apartamento. Eu estava pensando nisso esses dias, sabia? É surreal. É surreal a ideia de se morar em apartamento, tendo um mundo tão grande, principalmente, e assim, toda a estrutura, né, de morar em um monte de caixinha, um em cima do outro, né? E a gente mora em um monte de caixinhas, um em cima do outro, e muitas vezes a gente não conhece quem mora em cima da gente e embaixo da gente. Né? Então, todas essas questões, né, esse é um exemplo, um exemplo mínimo. Tudo isso aí envolve o campo de trabalho da sociologia, né? Que é entender por que a gente faz as coisas dessa forma. E o que nos levou a fazer as coisas dessa forma. E, enfim, o que a gente pode levar a partir daqui, do ponto que nós estamos, né? E a partir do que nós já passamos, o que a gente pode... será que a gente está construindo de forma certa? Será que não? Mas, assim, a sociologia, na verdade, ela é sempre uma análise das coisas. Nem sempre ela se propõe a apresentar soluções para as coisas. Poucos sociólogos vão te falar falar para faça isso, aquilo que a sociedade melhora. Não é esse a grande sacada da sociologia, mas é mais a questão de entender todos os processos, né? Aí a partir daí a gente usa da forma que a gente entender que seja melhor. A gente até conversou um pouco, né? Eu falei para você da questão dos primeiros sociólogos, né? Que foi o Comte e o Durkheim, né? Que para eles é considerado positivismo, que para eles a sociedade na época, né? Isso quando eles criaram a sociologia, nasceu ali depois das principais revoluções, revolução industrial, isso no século XVIII e XIX. E aí para eles, né, como eles também, como você citou, assim, comentou comigo, para eles não tinha muito, eles não sabiam, né, das coisas exatamente como eram. Então, a gente vai fazendo as coisas à medida que a gente vai descobrindo elas, né? E para eles, a sociedade, na verdade, ela era um fenômeno natural. Então, assim, ela foi se desenvolvendo numa evolução natural, como a evolução das espécies, por exemplo, né? Então, nesse sentido, a gente entende que a gente naturaliza as coisas horríveis que acontecem, porque o desenvolvimento é natural, né? Isso pensando lá no começo. Só que a gente vai descobrindo novas formas de pensar e a nossa atuação, e a gente percebe que não, que a sociedade ela é criada por nós, por cada indivíduo. Ela não é uma coisa que é um organismo vivo que né, vai criando pernas e braços né, naturalmente. Não, nós somos essas pernas, esses braços. Então, eu acho que, como você falou, a sociologia ela não necessariamente, né, ela dá soluções para as questões, mas é importantíssimo a gente analisar, pensar, entender, para poder pelo menos conduzir as nossas ações, né? E veja bem, é porque os positivistas eles entendiam que, como você falou, era um processo natural e esse processo natural sempre seria positivo, sempre seria bom. Agora você imagina mostrar o filme Mad Max pro Durkheim ou pro Comte. Sim, o choque que eles teriam, entendeu? Porque assim, algumas das complexidades eram ainda ignoradas, né? Por várias razões, que assim, não dá para a gente resumir todas elas aqui. Mas aí depois, com a vinda de novos pensadores, e também com um contato com outras sociedades,
que aí que entra também a importância da antropologia, né, porque a sociologia sempre foi voltada para estudar a Europa, né, é estudar a sociedade burguesa europeia e tal, é se Uhum. estudar, né, e às vezes, Sim. às vezes quando você se estuda, você é pouco crítico, É. né? Então, e aí com a antropologia, que é a coisa do estudar o outro, né? Ou entre aspas, estudar aquilo que é selvagem, mas é estudar o outro, foram vindo também várias abordagens de vida social diferentes, né? E isso Sim. aí enriqueceu muito todo o campo das ciências sociais, né? Ah, Você falou agora da questão da antropologia, né? Eu queria comentar de um trecho de um texto que eu li de uma antropóloga, a Margarete Mead, não sei se é assim que pronuncia. Mas assim, o texto diz que um aluno perguntou na sala de aula para ela: professora, quando foram os primeiros sinais de civilização nas culturas, né, antigas? E aí que o aluno esperava ouvir que era ela falar de anzóis, de pedra, né, de amolar pedra, enfim, de utensílios, e ela falou que não, que os primeiros sinais ali de civilização é quando você encontra um fêmur, por exemplo, curado, cicatrizado. Ou seja, ele foi quebrado, né, um fêmur humano, e ele foi cicatrizado, porque ali mostra que o outro, né, da mesma espécie, despendeu tempo para cuidar uhum, daquele indivíduo, porque no homem primitivo, como era muito semelhante ali ao animal, você tem que poder caçar, poder fugir dos predadores, tem a questão da sobrevivência, né? Então, o homem, enquanto Homo sapiens, né, que era mais animal, mais bicho, talvez a palavra, é, ele não tinha essa percepção de empatia, né, de cuidar do outro. Então, eu achei super interessante esse texto. E, enfim, eu falei, poxa, é que você falou da questão da antropologia, né? Acho que a gente se enxergar no outro, né? uhum, é. E esse é o exercício mais difícil, né, da espécie humana, talvez. É, Se enxergar no outro, e aí, eu enxerguei algo que é diferente de mim, e agora o que eu faço? Né? Muita gente paralisa, muita gente, enfim, quer negar aquilo que é diferente. E aí, né, nesse inteirinho todo, a gente pode até fazer uma abordagem interessante, porque isso acaba acessando a questão do movimento que você falou. A sociedade humana está sempre em movimento. Então, quando você uhum, tem choques que negam ou que querem, ou que te paralisam ou que querem paralisar o outro, é o quê? É você negar o movimento, né? sim, Isso que acaba criando uma série de problemas. Aí você é, perguntou antes sobre qual é a relação da sociologia com a natureza. É justamente isso aí sim, que você falou. É entender que a gente tem essa capacidade de interferir na natureza. uhum, Tanto no trato com o outro ser humano, ou quanto no trato com qualquer outra coisa natural que existe. Né? Você falou do que o ser humano pega e cura o outro que está com o fêmur quebrado. Né? Para isso uhum, ele usou alguma espécie de ferramenta. Né? Para isso ele desenvolveu alguma técnica, alguma que a gente chama de tecnologia. Né? Tudo isso aí já é o ser humano sendo ser humano. É esse passo que a gente tem em relação você mencionou a palavra bicho ou animais. A palavra animal também serve para a gente, porque biologicamente também nós somos animais. Então não tem nenhum problema claro, a gente é, afirmar isso. Mas o sim, nosso diferencial é esse. A gente consegue interferir em tudo que está ao nosso redor. Né? Em tudo e em todos que estão ao nosso redor. E aí sim, o nível de interferência, a forma de interferência, a intenção dessa interferência, que há várias variáveis para isso. Né? E tudo isso que cria a cultura e que cria a vida social e que cria, enfim, nós vivendo em sociedade. Né?
Você falando essa questão, né, da natureza, né, que a gente tem esse impacto, né? Eu estava pensando também esses tempos que quando a gente tem as nossas vivências, né, na natureza, a gente acaba se desprendendo de muitas coisas, né? E aí eu comecei a pensar se de repente também essa coisa de a gente mudar um pouco o padrão de pensamento, se desprender de algumas coisas, também não tem muito a ver com essa coisa, com o homem mais primitivo, no sentido de se tornar mais bicho, né? Que na verdade a gente é, como você citou. Mas assim, porque os animais, eles não ficam juntando milhões de reais, eles não ficam pensando na roupa que eles vão usar amanhã, né? Assim, né, os animais selvagens, né? Que a gente é um animal domesticado. Então, eu acho que, será que um dos fatores da gente acabar tendo uma mudança no padrão de pensamento é porque a gente vai, né, se conecta um pouco mais com esse nosso lado primitivo? O nosso lado animal, né? É, Então, selvagem, né? o nosso lado Versus selvagem. domesticado. Porque assim, nunca a gente vai conseguir estar em uma ponta ou outra dessa escala, né? Nunca conseguiremos ser totalmente domesticados e nunca conseguiremos ser totalmente selvagens. E ainda bem que é assim, porque essa é uma característica nossa, Humana, do ser né? humano, característica humana, e ela é bela. Ela é bela só por ser, né? Sim, Só que assim, muita coisa da vida, quando a gente, ainda mais a gente que é envolvido com esportes outdoor e tal, eu sinto, particularmente, eu sinto uma sensação de sufocamento, né? Em grandes cidades. De estar na cidade, tá. De estar na cidade, de estar Sim. nessa lógica de viver na cidade. Dá um sufocamento. E em ambientes naturais, por mais que a gente esteja, às vezes, em ambientes totalmente... E na cidade nós estamos protegidos, nós estamos perto de alimento, perto de abrigo, enfim, perto de outras pessoas. E por mais que no mundo natural, às vezes, não estejamos, a gente pode estar num ambiente totalmente inóspito, enfim, longe de qualquer tipo de resgate, ou no meio de uma mata, até aqui na Serra do Mar, enfim, da Cantareira, enfim. A gente se sente mais desprotegido. Mas, ao mesmo tempo, a gente se sente mais completo. Eu me sinto mais completo, né? Porque eu me sinto como parte de algo. Integrado, né? É integrado a algo. E a coisa de estar domesticado, às vezes você... às vezes você ou eu, estou dando o meu exemplo, mas acho que muitas pessoas pensam assim também, ela se sente integrada a algo de forma forçada. Porque a domesticação é uma forma de forçar o outro a fazer alguma coisa, né? Sim. Com o tempo ele aceita ou não, mas enfim. Mas ele foi forçado a ser daquela forma. Sim. O lobo não é domesticado, mas o cachorro é domesticado, então ele tem que seguir uma série de procedimentos ali que permitam que ele ganhe algum tipo de recompensa. Nem que essa recompensa seja meramente abrigo, comida e carinho, né? Biscoito. Então, para o ser humano isso é difícil, porque o ser humano é muito mais complexo do que um cachorro, do que um gato, do que, enfim, né? Não tirando a beleza, a importância desses animais, mas assim, colocando em pauta a nossa complexidade. Então, a gente vê, por exemplo, a crescente onda de casos. O nosso mundo é o mundo onde tem mais casos de depressão, por exemplo, suicídio, etc. e tal, né? E aí, como é que a gente questiona essas questões? Está faltando alguma coisa, as pessoas estão sentindo que está faltando alguma coisa, é basicamente isso, né? Essa coisa é natureza, é sair para escalar a montanha, é sair para atravessar um deserto? Não necessariamente, né? Mas reconhecer que a gente é mais do que meramente domesticado. Acho que esse é o principal ponto, né? Aí imagina, não, as pessoas se sentiram como o animal domesticado que nem de casa poderia mais sair, né? Então isso é desesperador para a gente como ser humano. E trava totalmente e desconecta totalmente
mais de 50% da nossa experiência como ser humano, que é a de estar se relacionando com outras pessoas e tal, né? O ser humano precisa estar se relacionando com outros seres humanos e com a gente que está ao seu redor, com o mundo ao seu redor. Então essa é E uma das peraí que tá grandes travando dificuldades aqui pra tá mim. sendo uma das grandes dificuldades desse período de pandemia. Era isso. Tá, eu acho que eu Consegue? entendi. Deu uma travada, mas eu acho que eu entendi que o ser humano tem a necessidade da interação, né? É isso? Isso. Tá. Tá me ouvindo perfeitamente agora? Tá travando um pouquinho, mas tô conseguindo acompanhar. Tá, vamos lá. E assim, falando dessa questão, já que você entrou, né, É na legal questão lembrar 2. daquelas conversas que a gente teve. Pode falar. Acho que tá com um delay aqui a nossa conexão. Não consigo te ouvir. Você tá no 3G o Wi-Fi? Ixi, travou de novo. No 3G A fica Luna melhor? tá falando que tá ouvindo muito bem. Você tá no 3G agora? Tá no 3G agora? Na verdade, eu que não consigo te ouvir. Fica travando o que Eu tô você fala. travando? Tava muito bem. Oi? A Luna tá ouvindo muito Não bem, sei, ela talvez falou. seja a minha internet, né? Vamos lá, vamos tentar. Quer tentar, quer tentar recomeçar? Fazer outra? Começar outra? Agora ficou bom. Tá, então tá, vamos Tem lá, alguém vamos lá, falando vamos lá. para. A Evelyn falou que se colocar no 3G melhora. É isso? Será que se eu colocar no 3G melhor, é isso? Deixa eu tentar o 3G. Ou 4G no caso. Desculpa, gente, perdemos aí uns 3 minutos da live, da conversa aqui. O Dala Trekker tá falando aqui pra gente resetar. Tem que resetar. Reset vamos resetar a live. Estamos aqui no Reset Humano, tem que resetar a live. Agora E tá agora? no 4G. Eu acho que agora eu tô te ouvindo bem. Tá Tô te bom, ouvindo bem agora acho que no vai 4G. então. Show, show. Agora vai. É E normal. boa, boa, que bom. E aí você citou essa coisa de 2020, né? Eu estava vendo uma palestra e aí com a vice-presidente de marketing do Google aqui para a América Latina. Né? O nome dela é Paula Belisa. E ela comentou que no ano de 2020 as buscas no Google por como ser um voluntário ultrapassaram as buscas de como ser um milionário. Eu Boa. achei fantástico isso. Fantástico, fantástico. Fantástico, né? E ela é uma pessoa também incrível, quem quiser né, assistir conteúdo dela, assim, ela é formada assim, em tecnologia, tem um currículo super vasto, mas é uma pessoa muito humana. Eu achei incrível assim, a forma como ela né, pensa e aplica isso né, no trabalho. E ela falou isso. E aí a gente né, conversou um pouquinho também sobre a questão dos sustos, né? Que são os gatilhos que a humanidade ao longo do caminho encontra para gerar as mudanças, né? Como Nietzsche também dizia, sem o caos a gente não gera uma estrela. E de fato, né? E aí a gente falou essa questão do susto, porque o ser humano ele é movido a susto.
Precisam acontecer, assim, pensando no micro, é muito triste tudo que acontece, tudo que já aconteceu na humanidade. Como agora, 2020, Primeira, Segunda Guerra, tantas revoluções, né, e tal. Mas, pensando no macro, de fato, a humanidade, ela sofre as alterações, as mudanças, as transformações mediante aos sustos, né? E assim, como você falou, é extremamente necessário, porque senão não tem como ser ser humano sem ter esses sustos, sem ter essas mudanças de paradigma, ou enfim, mesmo que sejam de paradigmas pessoais ou coletivos, sabe? Uhum. A questão de como enfrentar os problemas, porque os problemas existem porque a gente pensa. Se a gente não pensasse, a gente não chegaria a problema em nada. Tudo seria É, simplesmente vou indo, tipo. é, E com a gente não é assim, não tem como querer que seja. sim. O que me deixa assim, o que me deixa assustadíssimo é quando as pessoas pensam que tudo isso é uma questão negativa da existência humana, sabe? Negativa no sentido Uhum, assim, de que não deveria existir. É como os uhum, positivistas pensavam, sabe? É, elas existem, por isso que a gente está aqui, nesse ponto. Esse uhum, ponto é ruim? Esse ponto é bom? Não sei. Eu estou aqui nesse ponto, você está aí nesse ponto, as pessoas que estão assistindo a live estão aqui nesse ponto. E o que a gente pode fazer a uhum, partir disso? Né? sim. Ah, então a análise deve ser feita a partir daí, porque pô, você pensa, o ser humano tinha medo do fogo, a gente tinha medo do fogo, e hoje em dia você vai na sua cozinha e você aperta um botão e tem fogo, né? É. Isso não é bom nem ruim em si, isso simplesmente é. A utilização que a gente faz disso que muda essa lógica aí, né? Essa questão. Então, é algo de se celebrar a existência humana. Assim. Ela não é de todo ruim. Com a Né? chuva, com o Ela- sol, né? Com o frio, com o é, calor, é. tudo faz E parte, a assim, tristeza. tudo faz parte. Tudo faz parte. O problema no meu modo de ver, é quando voltando para para a analogia da bicicleta que foi perfeita, que você lançou aí. É quando não há movimento, é quando se tenta bloquear o Sim, movimento dos outros, é quando se pensa que você não pode, você mesmo não pode se movimentar, sabe? Porque tudo isso aí é uma afronta ao que é ser humano. o que é Tem um vivo, livro né? muito. A vida. A vida, tipo, A a semente, ela não vai sociedade ser semente para sempre, né? não vai, E não a vai, flor que está na árvore, o fruto não vai ser para sempre, vai morrer, apodrecer e é vai. isso, né? A E vai mudança, ela ser. é cíclica e ela é É, vida, né? é. Esse ano 2020, por mais que tenha sido, que ainda esteja sendo difícil, né? Porque parece que 2020 não acabou ainda, na verdade. Não, é um Mas ano fora do tempo. é importante que a gente reconheça, que a gente pare, respire e pense que é só mais um período da vida humana. Não tem Uhum. nada de especial, não tem nada de especial contigo, não é nada, assim que eu quero dizer assim, não é nada de proposital contra mim, contra você, contra Sim, ninguém, sim, sim. né? Esse aí é o ponto que a gente para e lembra que nós somos animais também de passagem aqui, né? É. Só que a gente tem a possibilidade de estar usando isso como uma forma grande de aprendizado individual e coletivo. E aí é a parte que a gente lembra que a gente é ser humano, né? Sim, e você falou dessa questão, né, da parte tanto do coletivo e indivíduo. Queria que você contasse a história da família Grace, que a gente conversou já. Contar Sobre o caso rapidinho. de como você encara o que está do lado de fora, né? Praticamente é uma Sim, história sobre isso. Eu não lembro se foi com o Royce Grace, acho que foi com o Royce Grace. Aí eu vi ele contando essa história uma vez. Royce Grace, para quem não sabe, é da família Grace, que é a família que inventou o jiu-jitsu. É,
Que E você também, né? eu pratico jiu-jitsu já há um tempinho. Show. E o tempinho é 18 anos. Tipo, Bastante. uma maioridade. E assim, ele é um dos grandes campeões do jiu-jitsu, assim, na época do. Ele é um dos primeiros, foi um dos primeiros lutadores e campeões do UFC, né? Que é o torneio que existe até hoje, que é o torneio de vale tudo, né? O pessoal chama vale tudo. Ah, e assim, tem esse perfil, é uma pessoa aparentemente super. Uma discussão no trânsito, uma treta de trânsito, aquela coisa normal, infelizmente acontece, e o outro cara veio de uma forma extremamente agressiva para cima dele, né? E, e ele não retrucou em nenhum momento, não se permitiu entrar na agressividade do outro, né? E aí ele conta, pô, eu sei quem eu sou, né? Eu sou campeão de jiu-jitsu, do UFC, etc e tal, eu sei o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer em uma luta. O outro cara não sabe, o outro cara às vezes ele só está num dia ruim. Então eu não vou deixar que o dia ruim dele determine quem eu sou e determine o meu dia, né? É, esse tipo de pensamento que seria legal que se todos tivessem, né? Evitaria muita coisa. Mas infelizmente não tem, infelizmente nem a gente consegue estar assim a todo tempo, né? Eu acho que Mas, esse paradoxo do coletivo com o indivíduo, né? Porque, como você falou, ele né, pensou, eu sei quem eu sou. Então, a nossa atitude, ela não pode estar pautada na ação do outro, né? O que a gente até conversou. Tem dias que a gente não está bem, né? Tem situações que acontecem que às vezes dá vontade de, né, de sair xingando e tal, ou então de retrucar, de reagir de uma forma mais negativa. É um fato, somos humanos, temos questões e travou, tudo Marcelo. mais, A nossa mas atitude não pode estar pautada na ação do outro. travou? Bom, mas é isso, assim, a nossa ação individual, ela tem que estar pautada no que nos rege. Talvez eu entendi. Nossa atitude não está pautada na ação do outro e não necessariamente a gente precisa sair retrucando tudo o que acontece ao nosso redor. Isso, em contrapartida também a gente tem o exemplo, né, das formigas que vivem de forma coletiva. E aí nos mostra, né, a gente tem muito a aprender com as formigas também, que o trabalho é coletivo, né, e que ninguém faz nada sozinho. Uhum. Então, É impossível, por isso que nós vivemos em sociedade, né? É impossível fazer as coisas sozinho, ainda mais em sociedades complexas como as nossas, sabe? Vivendo em São Paulo, vivendo em Nova York, vivendo, enfim, em Tóquio, modos de vida extremamente complexos, onde cada um é sempre dependente do outro, sempre cada vez mais dependente do outro, sempre cada vez mais dependente da tecnologia, por exemplo, né? Agora a gente aqui dependente da tecnologia para estar fazendo essa conversa. né, E imagina o que teria sido desse ano, ou desse período que a gente está passando, se a tecnologia não tivesse a esse ponto, né? né, Então, esquecer que nós somos seres sociais, que tem se tornado um grande problema da existência, na existência humana, né? Parece que todo momento a gente está esquecendo, parece que todo momento a gente está vivendo em estado de luta contra o outro, né? é Em estado verdade. de confronto com o outro. Claro que isso aí faz parte de uma série de estruturas sociais criadas para que seja dessa forma, né? Porque há, há, há quem ganhe com isso, né? Há quem ganhe com o conflito, com a existência do conflito. Por exemplo, as guerras existem, atualmente ainda existem guerras porque se ganha com guerra, se ganha muito dinheiro com guerra, se ganha muito dinheiro com, por exemplo, com a guerra às drogas, com o tráfico de drogas, enfim, com a guerra ao terrorismo, todas essas coisas. Tudo. E você vê que são Sim, todas coisas que giram em torno daquilo que a gente está falando, do susto,
né? De manter o ser humano sempre em estado de alerta, sempre em estado de conflito, né? De medo. Tanto individual, de medo, tanto individual quanto coletivo. A gente liga a televisão, você liga o jornal, e só é medo. Não que a gente viva num paraíso onde não exista medo, mas e aí, né? O que a gente pode fazer além do medo? Tem um amigo meu que treina comigo, o Vilas, ele fala uma coisa muito interessante: o medo é só uma ideia. O medo é uma ideia. Você tem que estar além dessa ideia, né? E aí, o que é estar além dessa ideia? É criar coragem, né? Então, cada vez mais parece que a gente vive em uma sociedade onde falta coragem. Aí, Sim. tem uma pergunta aqui interessante da Evelyn: o que a natureza transforma na minha vida? Aí, eu vou linkar isso aí, Evelyn, com como a gente vive em cidades, como nós se tornamos seres extremamente urbanoides. Ir para a natureza, muitas vezes, se transforma em aventura, né? Para muita gente, ainda mais para gente que não está em contato direto com a natureza. Essa volta para a natureza, ela tem uma roupagem de aventura. E o que é aventura? Para mim, a aventura traz isso aí, da coragem, que eu estava falando agora há pouco. Ela constrói a coragem de você estar indo ali, se propondo a fazer, às vezes com os mínimos recursos. Você não consegue levar sua casa para lá, você não consegue levar sua cama para lá, você não consegue, enfim, levar todo o seu aparato de, entre aspas, proteção para lá, né, e de conforto. E você se aventura, né? E isso aí, para mim, é o contraposto de viver com medo, né? Que é a vida urbana, a vida urbanoide, a vida domesticada, que é você sempre medo, você sempre querendo controlar tudo que está ao seu redor, né? Controlar e ser controlado. E a aventura não, a aventura permite a natureza, e a aventura permite desafiar-se, né? Não é nem desafiar a natureza, porque é meio que impossível desafiar a natureza. Mas desafiar-se, né? Desafiar-se, e nesse desafiar você se... não é nem um desafiar para você ser melhor do que ninguém, é para você ser melhor do que você mesmo, né? Você se construir de uma forma melhor, reconstruir, o reset que a gente está falando, né? Sim. Você dá o reset para recomeçar leve, recomeçar de uma forma melhor, né? E para isso é necessário coragem, é necessário bastante coragem. E coragem não é algo que só o Super-Homem pode ter, ou Mulher Maravilha, ou Batman, enfim. Assim como o medo, que é uma ideia que é colocada na nossa cabeça, a coragem ela pode surgir a partir de uma busca por uma nova percepção, uma busca por um novo ver, né? E está tudo dentro da gente, tá tudo dentro de cada um, né? Tá no nosso DNA, enfim. Porque se não fosse essa coragem, o ser humano não teria chegado aqui onde está, não teria saído do ponto de ter medo do fogo, como eu falei, de ter medo do fogo, por fogo aparecer com um toque em um botão, né? Verdade. O Filho da Montanha, o Ramon está falando aqui, coragem, agir com amor. Agora sim. O amor é o oposto do medo. O Ramon, Filho da Montanha, está falando. Diocir falou aventura, é explorar o desconhecido, encontrar na natureza a essência da vida. Milhares de anos de evolução ainda não aprendemos a conviver em sociedade. Na verdade é isso, nós estamos aprendendo, né? E o Dalla Trekker, como despertar a consciência da sociedade para proteger a natureza. Acho que é justamente isso, né? Voltando a nos integrar, né? A gente, querendo ou não, a gente que pratica atividade assim na natureza é um nicho pequeno, ainda mais se tratando de Brasil, né? Então, acho que disseminar um pouco essa cultura de integrar, né? Do homem ele se enxergar enquanto natureza e por consequência cuidar de si próprio, né? Você citou um negócio que eu também pensei esses dias, você falou, não precisa ser super-herói, né? E eu acho que tem a superioridade quando a gente se sente mais do que o outro, ou do que as circunstâncias, ou até mesmo mais do que a natureza, e aí existe, né, o processo exploratório que vivenciamos, inclusive a tecnologia, né, ela
ela querendo ou não, uma vertente dela é a exploração da natureza. E a gente tem a inferioridade, a pessoa se sentir muitas vezes menos do que nada, né? E existe entre esses dois polos a humanidade. Eu acho que um caminho para a gente construir uma sociedade mais igualitária, por exemplo, e uma convivência mais harmônica, é primeiro a gente assumir o lugar de que nós não sabemos de tudo, né? Enquanto indivíduo e enquanto coletivo, porque até a gente brincou. Será que a gente não é tudo criança vestido de adulto, né? Porque em 2020 a gente viu que ninguém sabe muito bem o que fazer. Veio o susto, a gente fica... Todo mundo, né? Organizações mundiais ficam, né, jogando a batata quente. Então, eu acho que assumir primeiramente a humanidade, a gente primeiro deixa de se cobrar tanto, mas não no sentido de se acomodar com as nossas inclinações não tão positivas, né? Mas no sentido de nos acolher, de nos aceitarmos enquanto seres humanos que não somos perfeitos. E aí, também, aceitando a humanidade do outro, a gente consegue entender que as pessoas, elas são humanas, né? E elas têm questões. E assim, acho que a gente consegue construir uma sociedade, vai construir uma sociedade melhor. A partir do momento que eu não aponto o dedo para o outro, mas aponto para mim mesmo, para reconhecer as minhas falhas e moldar a mim mesmo, né? Se todo mundo fizer isso, agora o problema, eu falei, gente, eu vou fazer uma live só para falar dos meus defeitos. Porque a gente fica vendo as pessoas conversarem, eu fico vendo as pessoas conversarem, até eu mesmo às vezes converso com as pessoas, a gente só fala da vida dos outros, né? Sendo que tem muita coisa para melhorar aqui, né? Falei, vou fazer uma para falar só dos meus defeitos, porque parece que a gente não tem que melhorar. E na verdade não, cada um, eu tenho que melhorar. Eu tenho que preocupar só com a minha melhora, né? E assim todo mundo, né? Todos nós temos que melhorar o modo como nós vivemos, as desigualdades que existem, os conflitos que existem, só mostram o quanto nós temos que melhorar, porque é o papo que a gente está levando. A sociedade, ela não é criada, não é um ser, não é uma entidade à parte. Nós somos a sociedade. Sim. Então o que acontece na sociedade é porque o de errado é porque nós estamos errados. Por mais que a pessoa... Porque ninguém vive isolado. Então todo mundo tem uma parcela de erro e a parcela de acerto também. Isso tem que ser dito, para que não fique uma conversa de só bater, né? A gente bate e assopra. Poxa... Tem uma coisa interessante, por exemplo, várias sociedades indígenas, elas entendem, por exemplo, que uma criança, não todas, mas várias, elas entendem que a criança, não é uma criança, não é filha do casal, ela é filha de todos. E aí a gente pensa na nossa sociedade, nas sociedades modernas, né, ocidentais modernas, a gente não tem essa visão, a gente não consegue nem olhar pela criança do outro, que é o serzinho ali em formação. Então, quando a gente fala que a gente sabe pouco, é isso, a gente sabe muito pouco, porque a gente não consegue olhar para o lado, uma sociedade que, entre aspas, é considerada primitiva, né? Mas que tem esse olhar aí para a vida social, muito mais voltado com a empatia, com a questão do amor, né? E de forma natural, sem ser clichê. Simplesmente a criança de um é a criança de todos. Né? E como diz Renato Russo, né? A gente fala, você julga seus pais por tudo, isso é um absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Né? E a criança de hoje, que ela não é amparada, ela vai se tornar amanhã um adulto com muitas questões para serem resolvidas, e os adultos que a gente se depara hoje são crianças que não foram acolhidas, né? Eu sempre penso assim, quando eu vejo alguém, eu acabo me deparando com alguma situação que traz alguma questão, eu falo, gente, e se fosse uma criança que não, né? É uma criança, tem que olhar o outro como uma criança, entre aspas,
Porque É. a gente não deixa de ser. A gente vai crescendo, vão passando os anos, mas as questões vão ficando aqui dentro da gente, né? E se a gente não resolve, como é que a gente faz para ter esse processo mental de conseguir processar muitas coisas que acontecem com a gente, né? Enfim, já estou divagando aqui. Não, não tá, não tá. O Eu vejo. Emily do Chile está falando Ubuntu. E o Rod está falando como Que os bonobos. Os o macacos Ubuntu bonobos, eu acho que ele está falando. isso, já. Acho que ele está se referindo ao cuidar, né? A um cuidar do Sim, outro, sim, assim, sim, ainda mais sim. dos filhos. Mas isso existe E o também em nós, seres humanos, em sim, algumas sociedades indígenas, em algumas tribos e tal. E o Ubuntu é um conceito africano de que, deixa eu ver como eu eu consigo sou porque nós exemplificar somos, isso. né? Isso. Então todo mundo tá junto. É o tamo junto, né? Tamo junto. Hashtag tamo É junto. isso. É isso. É, é fogo, porque assim, a nossa complexidade leva a isso, né? Às vezes ignorar muitos exemplos que estão de sucesso, muitas fórmulas de sucesso que estão próximas, e ficar tentando, insistindo em fórmulas que não funcionam. Por exemplo, a fórmula que nós vivemos hoje em dia em sociedade, por exemplo, vamos falar de São Paulo, que é onde nós vivemos, né? Não sei se todo mundo que está assistindo é de São Paulo, deve ter gente em todo lugar, mas de São Paulo. Como que a maior cidade da América Latina consegue conviver, por exemplo, com esse problema de um número absurdo de moradores de rua, de um número absurdo de pessoas viciadas em droga estando na rua, sabe? Coisas que se tornaram problemas crônicos na maior cidade da América Latina. Então, as pessoas, claro, elas estão ali por várias razões. Mas como sociedade, a gente tem que saber que é inadmissível que isso exista. Pessoas Sim, vivendo como animais, né? Enfim, e aí quando a gente passa, a gente, inclusive eu, me coloco nisso, quando a gente passa a encarar isso como passar pelo local e encarar uma pessoa pedindo alguma coisa, pedindo comida, enfim, como algo corriqueiro, não como normal, mas como algo corriqueiro, isso aí já é um primeiro sinal de que é um problema sério na nossa sociedade. Porque a gente não consegue cuidar do outro. A gente tem uma falha muito grande em cuidar do outro. A gente não cuida do outro, não importa se a gente tem uma mega evolução tecnológica, se tem carro voador, se nada disso vai importar se a gente não conseguir cuidar do outro, porque é como se aquela coisa de jogar poeira para debaixo, sujeira para debaixo do tapete, né? Vai sempre nos remeter ao fato de que não tá rodando perfeito. Tem que fazer o reset. Tem que fazer o reset, né? tem que fazer reset. Essa é a grande questão. Bom, eu acho que começar 2021 a gente pode, né, se desafiar a pegar pelo menos 3 pessoas próximas da gente que eventualmente temos questões e colocar isso em prática. Eu acho que né, começar 2020 pensando de forma prática, né? E tornar o nosso olhar treinado, né? Treinar o nosso olhar para não aceitar a banalização da dor do outro, né? Eu acho que a Sim. gente pode pôr em prática isso de fato. O que eu gostaria de colocar, assim, como sociólogo, é levar para as pessoas a importância de se entender como se funciona a sociedade, por que existem sociedades, como se dá o funcionamento delas, né? Saber que, como você falou, como a gente falou aqui, a sociedade não é uma coisa isolada dos indivíduos, o coletivo não é isolado dos indivíduos, né? E a partir daí a gente consegue, talvez, ter um olhar melhor sobre nós mesmos, em primeiro lugar. A gente tem que ter um olhar melhor sobre nós mesmos, que é aquela coisa de trabalhar os medos, de trabalhar a coragem, de trabalhar a empatia, e aí você vai olhar para o outro, né? Como é que se dá essa relação com o outro. E a partir daí Sim. tentar fazer as coisas funcionarem melhor. Claro que a gente
se a gente pensa no macro, não vou conseguir acabar com a fome do mundo. Claro, você sozinho não vai conseguir acabar com a fome do mundo, mas você consegue se encarar de forma melhor e apresentar propostas, apresentar soluções individuais para aquilo que está ao seu redor, né? Isso que é muito importante. É como você falou, as pessoas procuraram mais sobre como ser voluntário do que como ser milionário. Porque é essa coisa, é a busca por estar participando de algo com o outro. Isso é muito importante, isso que faz da gente ser humano. A Luna, Marcela, está perguntando se o que eu acho. Você acha que precisamos de mais verde nas cidades? Absolutamente, muito mais verde. Muito mais verde. Eu tava lembrando uma coisa interessante esses dias, que o futebol, você sabe por que o futebol, por várias razões, mas você sabe por que uma das razões que o futebol é o principal esporte, o esporte mais querido da humanidade, você sabe? Não. Porque tem alguns autores, alguns pesquisadores que dizem porque a grama é verde. E olhar a grama verde ali 90 minutos dá uma sensação muito boa no ser humano. Sério? Conecta a gente com algo muito bom. Que esse algo muito bom é isso, a floresta. Doido isso, né? Não, faz muito sentido, bom. Claro. Então... Poxa, eu vou pesquisar a respeito. Muito legal. Eu, por ser do Rio, eu tenho um problema sério com morar em São Paulo, que é a falta de enxergar horizonte. Natureza, horizonte, né? Um horizonte verde ou um horizonte do mar. Ver que tem alguma rota de possibilidades que não seja só prédio e tal. No Rio eu tinha isso, em Salvador eu tinha isso, quando eu morava em Salvador. E em São Paulo é muito complicado, porque às vezes você está em um lugar e você só vê prédio. Você pode estar no andar mais alto e você só vai ver prédio. Então isso aí tem um efeito ruim em mim. Eu acredito que tem em muitas pessoas também, né? Sim. A do futebol, Denilson, a gente passou mais informações sobre essa do futebol. Eu vou pesquisar. Muito legal, muito legal. Denilson, a gente já está com 1 hora de live. Eu comecei a fazer a live de 40 minutos, a gente passou, tudo bem que a gente deu umas travadas, né? Mas eu quero agradecer todo mundo aqui que participou. O pessoal te mandou parabéns lá no começo da live, então fica aqui novamente parabéns, né, por este seu aniversário, que seja um novo ciclo de muitas reflexões e que a gente possa estar aí junto, pensando novas formas, né, de transformar e entender, né, nós como seres humanos e o nosso papel nesse planeta. E deixa a Cris lá que está falando, melhor é plantar grama. Eu me encontro, sou mais eu. Bom, é isso. Queria saber se você quer deixar mais alguma palavra. Tá travando aqui no final, mas acho que você está me ouvindo. Eu também quero agradecer o convite, seu convite, do Fred. Esse dia eu recebi uma mensagem do Fred muito legal. E assim, a gente já conversou outras vezes, né? E também numa live, a live do projeto do coletivo Negritude Outdoor, foi muito legal. Com a Oz, né? É importante essa conexão. Foi com a Oz, né? É importante essa conexão que a gente está conseguindo. Acredito que outras pessoas também estejam conseguindo essas conexões entre elas. E assim, se a gente conseguir construir cada vez mais conexões para falar coisas boas, para falar sobre coisas construtivas, né, ideias construtivas, porque é importante eu colocar a minha ideia em xeque com as dos demais, eu não tenho nenhum problema com isso, e assim eu consigo aprender mais. Isso que é importante. E aí, a partir daí, colocar em prática. Então, eu fico muito grato de estar participando disso, né, participando desse processo com outras pessoas. Estou sempre aberto a participar também, né? Aprender, principalmente porque é uma forma muito, muito grande de aprender. Assim, é muito legal aprender. Tá? Sim, juntos somos mais fortes, pelos né? Parabéns pelo meu aniversário. Você falou que não ia falar nada, né? Mas você falou. Poxa, depois de um inferno astral, a gente tem que celebrar, né? Celebrar o novo ciclo.
Denilson, super obrigada mesmo pela Claro. sua participação, né, pela sua contribuição e estamos junto aí. Obrigada mesmo e vamos resetar. Quantas vezes forem necessárias a gente reseta, né? Opa, Denilson deu uma travada. O pessoal aqui tá falando, ó. Somando a gente fica em pé, Pessoal, dividindo a casa cai. Treclando. eu também Opa. agradeço. Da Lateker, aprendi com vocês, parabéns e vida longa ao Reset. Luna, parabéns pela live. Cris, muito bom, parabéns. Rods, parabéns, excelente. Jocir, live incrível. Enfim, é isso aí. Gente, boa noite para todos, boa noite, Denilson. Bora resetar, né? Boa noite. Vamos. Beijos. Sempre. Tchau, tchau. Beijo.